ver imagens que antecedem um crime bárbaro. 2 homens chegam e fazem a vítima refém, obrigam a fazer transações bancárias. Em seguida, matam um homem. Roberta Salgueiro está chegando com mais detalhes pra gente. Que história, hein, Roberta? Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Dudu. Só aproveitando a sua audiência, daqui a pouquinho a gente vai receber aqui no nosso estúdio a família do seu Pinheiro, tá? Que você acabou de mostrar aí essa história. Daqui a pouquinho, ao vivo aqui no Fala Espírito Santo. E sobre esse caso aí, Dudu, a suspeita é que esse crime foi planejado por um ex-funcionário, viu? Tá certo. Vamos saber então, Roberta. Tchau pra você. Tchau, Dudu. Bom descanso. E a gente segue agora com o Fala Espírito Santo. A vítima, gente, foi um empresário do ramo da construção civil. Acompanhe. As imagens de câmeras de segurança registraram toda a movimentação dos criminosos. Os 2 suspeitos chegam de bicicleta no condomínio onde morava o empresário Alfredo Fraga dos Santos, de 53 anos, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Em outra cena, a vítima aparece sendo abordada pelos bandidos. Já nesta imagem, Alfredo é rendido e obrigado a entrar para a parte de trás do próprio carro, veículo esse que era utilizado nos serviços da empresa. Para a Polícia Civil, o ex-funcionário, o Eric Mateus Silva Trindade, de 26 anos, já conhecia a rotina do empresário e também o veículo utilizado pela vítima. A investigação aponta que o empresário foi mantido sob ameaça e obrigado a fazer transferências via Pix, que somam cerca de R$15 mil. Horas depois do crime, o corpo de Alfredo foi encontrado em uma área de mata. Alfredo estava com as pernas amarradas e tinha um ferimento de tiro na região da cabeça. A prisão aconteceu aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, durante uma operação que envolveu a Polícia Civil de Santa Catarina, Polícia Federal e também a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Em depoimento, o Eric negou que o crime tenha relação com a demissão e afirmou que o objetivo principal era extorquir, roubar a vítima. Ele foi preso logo após desembarcar aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos, onde pretendia fugir para o estado do Pará. O Eric foi conduzido por policiais até a delegacia da Polícia Civil no aeroporto de Viracopos. O segundo suspeito, Eric Caliel Venâncio de Souza, de 20 anos, foi localizado em Blumenau. O veículo utilizado pela vítima também foi recuperado pela polícia. As investigações agora continuam para esclarecer todos os detalhes do crime. E agora a gente fala daquele caso revoltante da criança encontrada acorrentada e morta dentro da casa do pai. Pela primeira vez, a mãe falou sobre a morte do menino, e pediu justiça. Segundo a polícia, a criança era mantida acorrentada à cama pelo próprio pai e tinha várias marcas de violência pelo corpo. A mãe só ficou sabendo do crime pelo noticiário. Eu tô aqui na frente do ML, o meu filho dentro de uma geladeira. Não consigo nem entrar para ver o meu filho, eu não consigo. Porque quando eu deixei meu filho com ele, meu filho estava saudável, meu filho estava lindo. Você entendeu? Meu filho não tinha nada. A última vez que eu vi o meu filho, não foi dessa maneira que eu vou ver ele agora. Então meu coração está destruído, eu não tenho palavras, a minha ficha não caiu. Ela conta que estava há 4 anos sem ver o filho, mas que jamais imaginou que ele estaria em uma situação de maus tratos. Para mim, os meus filhos estavam bem, entendeu? De maneira alguma, eu achei que ele faria isso. Cris Douglas, de 52 anos, foi presa em flagrante. Na casa, a polícia encontrou uma corrente, computadores, celulares e cartões de memória. Depois da prisão, vizinhos fizeram protestos em frente à casa onde a criança foi encontrada. Para a polícia, o pai da criança confessou que mantinha o menino preso porque ele costumava sair de casa e ficar muito tempo fora, mas negou outros tipos de violência. Agora as investigações continuam e outros familiares serão investigados. Karina explica que o pai assumiu a guarda dos 3 filhos quando eles se divorciaram e ela começou a ter problemas psicológicos e que ele chegou a ameaçá-la caso ela tentasse tirar as crianças dele.
O Cris, ele me ameaçava, ele falava, se você tomar guarda dos meus filhos, eu vou te matar. Eu vou te matar. Ele já até apresentou arma de fogo pra mim. Eu vou te matar. E eu já tava com depressão, com síndrome do pânico, tomando um monte de remédio. Eu fiquei com medo, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei acuada, eu me senti muito acuada, assim, sabe? Eu não tinha ninguém para poder me proteger. Então eu abri mão da guarda, uma coisa que eu não deveria ter feito. Eu liguei para o advogado e falei que eu não tinha condições de ficar com ele. E agora a gente muda de assunto. Um caminhão desgovernado atingiu 12 carros e interditou uma importante via expressa. 2 pessoas ficaram feridas. A batida foi provocada por este caminhão que perdeu o controle na descida do anel rodoviário de Belo Horizonte. A cena foi registrada minutos depois do acidente. Carros destruídos pela pista. Quando eu olhei no retrovisor, vi que um caminhão estava em alta velocidade piscando farol. Essa imagem mostra o momento em que testemunhas tentam resgatar uma vítima. 2 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital. Uma delas estava neste carro, completamente destruído. A Polícia Militar informou que o caminhão saiu do Rio de Janeiro carregado com 18 toneladas de placas de aço para fazer entregas em Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana. Mas a poucos quilômetros do destino, teria perdido os freios e acabou atingindo 12 veículos que estavam à frente. Quanto ao veículo, nada de irregular foi detectado. Foi realizado teste também no condutor, também sem irregularidades. O anel rodoviário tem 26 quilômetros e conecta Belo Horizonte a rodovias federais. O carro do Eduardo ficou destruído depois de ser arrastado pelo caminhão. Ele escapou pelo para-brisas. Graças a Deus o pior não aconteceu, né? Bem material, né? A gente se esforça, tudo bem. Graças a Deus estou bem, sem machucado, sem nada. Olha só, um homem foi flagrado por uma viatura da Polícia Penal pegando carona na traseira de um caminhão. A gente tem imagens aí para você ver, acompanhar. O agente que conduzia a viatura puxa o homem e o joga no chão com truculência, viu? Perceba, gente, que o homem cai bem próximo à viatura, que seguia em movimento, né? Na sequência, o agente desce e dá um chute no homem. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais informa que apura os fatos, que a conduta do agente foi um ato isolado e não condiz com as normas de atuação da Polícia Penal do Estado. E olha, a polícia prendeu 4 suspeitos de participar de um roubo cinematográfico a um shopping. Escuta só, a ação ocorreu durante o feriado de carnaval. Acompanhe. Polícia! Foram cumpridos 10 mandados em Santo Antônio do Descoberto, no entorno de Brasília. 4 pessoas foram presas e uma está foragida. A quadrilha suspeita de roubar uma joalheria num shopping de Goiânia. O crime aconteceu no Carnaval. Imagens do circuito de segurança mostram um homem sentado em frente a uma ótica, ao lado da joalheria. Quando o corredor do shopping fica vazio, ele usa um controle remoto para abrir a porta. Assim que o shopping fecha, o suspeito segue até o estoque, faz um buraco na parede e acessa a joalheria vizinha. Durante a madrugada, o criminoso revira mostruários, abre cofres e leva joias. Na manhã seguinte, por volta de 11 horas da manhã, o homem vai embora do shopping tranquilamente, levando os produtos roubados. O prejuízo para a joalheria foi estimado em cerca de R$500 mil. A polícia investiga ainda como os criminosos conseguiram clonar o controle remoto da loja. Eles são especialistas nisso, eles se auto-intitulam piratas de shopping, porque eles vão atrás do ouro no shopping, né? E eles fazem isso no país inteiro. Então eles são bem organizados, são estruturados, tem aquele que financia, tem o que recepta, cada um tem a sua função. Entre os presos está o homem que passou a noite na joalheria. Algumas joias foram recuperadas pela investigação. A defesa dos suspeitos não foi localizada. E agora para tudo para você ver essa imagem impressionante, gente. Um ajudante escapou por pouco de ser atingido por um caminhão que tombou ao tentar subir a ladeira. Você está vendo imagens ali em que ele desce totalmente desgovernado. Olha o momento em que tudo acontece. Por conta do peso, o caminhão não conseguiu subir. Ele volta de ré, descontrolado, né? Mais uma vez para você ver agora em um outro ângulo.
O ajudante, você vai ver que ele pula pela janela. Você viu? E por centímetros não foi atingido pelo baú do caminhão. Vamos ver de novo? Mais uma vez ali, ó, o caminhão dando ré, descendo desgovernado, ele pulou pela janela. Que livramento, hein, minha gente? E ali o caminhão começou a tombar. Apesar do susto e também dos prejuízos, o ajudante e outras 2 pessoas que estavam na cabine sofreram apenas escoriações. As imagens são de Manaus, no Amazonas. E olha só, depois da revolta dos moradores atingidos pela explosão da rede de gás, as empresas responsáveis pelo acidente decidiram aumentar o valor do auxílio emergencial pago às famílias. O benefício passou de R$2 para R$5 mil. Uma pessoa ainda está internada em estado grave. Nas imagens, pelo menos 4 pessoas aparecem na rua. 2 conseguem correr. Um dos moradores é arremessado para fora da casa onde vivia. Ele ficou internado, mas já recebeu alta. Outras 2 pessoas continuam hospitalizadas. Uma delas em estado grave. Já o corpo de Alexandro Fernandes Nunes, de 49 anos, deve ser enterrado hoje. A principal suspeita é que durante uma obra de remanejamento de água, um equipamento tenha atingido a tubulação de gás. Nessa situação, o vazamento acontece sob alta pressão e de forma imediata. Ainda não se sabe o que provocou a faísca que causou a explosão. A Sabesp e a Comgás estavam juntos e verificaram, um dano e um vazamento e, por consequência, tomaram todos os procedimentos de segurança para estancar o vazamento. Mas, mais uma vez, esses são pontos que precisam ser analisados por uma equipe habilitada tecnicamente pelas autoridades competentes. É esse o caminho que vai acontecer a partir de agora. A Sabesp e a Comgás anunciaram a ampliação para R$5 mil, a ajuda financeira emergencial imediata para as famílias afetadas. A Defesa Civil do Estado e o Fundo Social auxiliam moradores com ajuda humanitária. Segundo as companhias, o novo valor será pago para ajudar nos custos imediatos dos moradores que tiveram as casas atingidas. Ele não é ainda uma indenização pelos danos causados às casas. Até o final da noite de ontem, os técnicos da Defesa Civil e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas vistoriaram 105 imóveis. 86 foram liberados para o retorno das famílias. 14 têm interdição cautelar e 5 foram completamente interditados e vão ser demolidos. Em nota, o governo de São Paulo informou que segue com as vistorias técnicas e o atendimento às famílias afetadas. Entre as ações estão a distribuição de colchões, cobertores, roupas, cestas básicas e kits de higiene, além do acolhimento aos moradores desabrigados. Olha, gente, o cantor Ed Mota prestou depoimento na delegacia e falou sobre a confusão em que se envolveu em um restaurante. Aos investigadores, o artista disse que se sentiu chateado por conta de uma cobrança extra, mas negou ter ofendido qualquer funcionário. O depoimento do cantor, que é investigado pelo crime de injúria por preconceito durante uma confusão em um restaurante no Jardim Botânico, durou cerca de 2 horas. Ed Mota saiu da delegacia sem responder às perguntas da imprensa. No documento a que nossa equipe teve acesso, Ed Mota relata que se sentiu chateado e desprestigiado por ser cobrado pela taxa de rolha, mas nega ter ofendido qualquer funcionário. O artista afirmou à polícia que frequenta e divulga o restaurante há 9 anos e nunca tinha sido cobrado pela tarifa devido ao alto consumo. Ao reclamar com o gerente, descobriu que a taxa foi cobrada em virtude de a mesa estar cheia e o cantor decidiu ir embora do local. Eu tive uma experiência terrível no restaurante. Fiz a reserva de uma mesa e vocês não me avisaram que teria uma rolha, né? A gente se conhece há tantos anos. No inquérito, que responde como autor de injúria, Ed Mota negou ter chamado qualquer funcionário de Paraíba, como alegou o empregado. Câmeras de segurança registraram o momento que o cantor arremessou uma cadeira no salão. Após a saída do cantor do local, o grupo de amigos continuou discutindo. Um deles se exalta. As imagens não mostram, mas o homem chega a dar um soco e a jogar uma garrafa de vinho contra um cliente. O agressor responde por lesão corporal. A
As investigações continuam. Nos próximos dias, a polícia vai ouvir as testemunhas apresentadas pela defesa do cantor. Além disso, o homem que arremessou a garrafa e o dono do restaurante também vão prestar depoimento. Só depois disso, a polícia vai poder decidir se Ed Mota vai ser indiciado ou não pelo crime. Agora a gente muda de assunto. O governo federal lançou um novo programa nacional de combate ao crime organizado. E o Espírito Santo confirmou que vai aderir ao plano. O programa lançado nesta terça-feira prevê 11 bilhões de reais de investimentos. 1 bi dos cofres da União e 10 bilhões a título de empréstimo via BNDES. Chamado Brasil contra o Crime, o plano tem 4 objetivos definidos: asfixiar financeiramente as organizações criminosas, fortalecer o sistema prisional, aumentar a resolução dos crimes e combater o tráfico de armas. O ato de hoje é um sinal para a gente dizer ao crime organizado que eles, em pouco tempo, não serão mais donos de nenhum território. O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado. Entre as ações previstas está a criação de um modelo padronizado para o registro de boletim de ocorrência de homicídios e investimentos em tecnologia para facilitar a troca de informações entre as polícias. Na área prisional, a ideia é que as penitenciárias estaduais possuam o mesmo padrão de qualidade e gestão das unidades federais. Para receber os recursos, os estados terão que aderir ao programa. O secretário da Segurança Pública disse que o Espírito Santo vai fazer parte, mas não necessariamente contraindo empréstimo. Segundo ele, o estado possui saúde financeira e já tem linhas de financiamento com o próprio BNDES, com o BID e o Banco Mundial. A gente vai aderir a esse programa. É o programa que tem algumas linhas, alguns eixos fundamentais, mas são eixos que não inovam nada para nós. Portanto, tem facilidade para o Espírito Santo aderir, porque a gente está falando de coisas que a gente já faz com o programa Estado Presente. O secretário destaca que o esforço da União para padronizar e integrar as ações nos estados é importante para dar mais eficiência ao combate ao crime organizado. É importante a União se envolver mais com o tema da segurança pública, e isso mostra uma disposição do governo federal de nos ajudar os estados. Ex-secretário estadual da Segurança Pública e hoje professor universitário, Henrique Erkenhoff considera a ideia do programa boa, mas diz que o volume de recursos é insuficiente para dar conta do desafio de estruturar o setor no país. Precisaríamos falar de valores muito maiores e efetivamente repassados fundo a fundo, ou seja, a União fazer um cheque e colocar o dinheiro na mão do governo estadual para que ele possa efetivamente implementar as melhorias que acharem necessárias, que forem conveniadas. São 2h18 e foi enterrado hoje o corpo do PM da reserva José Luiz Rodrigues Pinheiro, de 69 anos, morto a facadas por um vizinho na Serra. O suspeito está preso, viu, gente? A Marla Bermudes já está aqui ao vivo trazendo atualizações desse caso para a gente, que a gente está acompanhando desde ontem, né, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde para você, Robertinha. Boa tarde a todos que nos acompanham agora no Fala. Exatamente isso. A família hoje se despediu do seu Pinheiro, como ele era conhecido na região, José Luiz Pinheiro Rodrigues, 69 anos, ia completar 70 anos esse ano. Um homem muito querido no bairro. Nós fomos até o bairro, Robertinha, para falar sobre isso com os vizinhos, com os moradores da região, para falar também sobre o perfil desse principal suspeito de ter cometido o crime. Para a gente atualizar esse caso, seu José Pinheiro foi assassinado na segunda-feira às 5h40 da tarde, na rua onde ele morava, praticamente em frente de casa, enquanto conversava com um amigo, esse vizinho já identificado, Cleiton,
30 anos de idade, 29 anos de idade. Ele saiu da casa dele com uma faca, a casa dele fica muito próxima da casa do seu Pinheiro. Saiu da casa dele, foi de bicicleta até a casa do seu Pinheiro, ali iniciou uma discussão e sacou a faca, começou a esfaquear seu Pinheiro, matou ele ali com várias facadas, depois fugiu. Ele foi encontrado no bairro Costa Dourada, também no município da Serra, em uma região de mato, ali escondido no meio do mato, num terreno baldio. Primeiro ele tentou fugir para a região de Jacaraípe, segundo as informações iniciais da Polícia Civil. Depois, a polícia recebeu uma informação de que ele estaria escondido em um terreno, uma região de mata, no bairro Costa Dourada. E ali ele foi capturado pela polícia. De acordo com informações da DHPP Serra, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, que está liderando essa investigação, ele disse para os policiais, assumiu o crime e disse que matou, que foi com a faca até lá e que golpeou várias vezes seu Pinheiro, porque seu Pinheiro teria mexido com a mulher dele. No bairro, nós fomos até a família de seu Pinheiro e também até os amigos, enfim, porque ele morava lá já há muito tempo, 18 anos. Eles negam essa versão veementemente, falando que isso não aconteceu. E outra, muitas pessoas ali dizendo que seu Pinheiro, o policial da reserva, o policial militar da reserva, era um cara muito correto com as coisas dele. Não gostava de ver coisa errada na rua. E ali a informação que nós conseguimos apurar hoje era de que Cleiton, ele fazia o uso de drogas, ele fumava maconha. E segundo a família de seu Pinheiro e também segundo algumas testemunhas, ele fazia isso na frente da casa do policial, motivo de inúmeras desavenças dele com a vítima, do suspeito com a vítima anteriores a essa desavença que ele disse ser da mulher. A polícia ainda não fechou essa investigação, muito pelo contrário, eles estão iniciando agora a investigação, mas vale a gente ressaltar que em menos de 24 horas do assassinato, a DHPP Serra conseguiu colocar as mãos nesse suspeito. E nós conversamos hoje com a mãe dele, inclusive, a mãe do Cleiton. A mulher está desesperada, coitada. Eu fiquei com dó dela, né? Porque ela é mãe de um cara que cometeu uma tragédia, que cometeu um erro gravíssimo, que está pagando pelo erro, porque o Cleiton já está preso, mas ela diz, preferia que meu filho tivesse morrido do que eu sentir essa dor. Pelo menos eu senti a dor de uma vez só, do que ele cometeu um crime como esse. E, inclusive, a mãe, conversando com a nossa equipe, pediu perdão à família de seu Pinheiro. Ela disse que sabe que o filho está errado, mas não tem mais o que fazer. Encontramos ela no bairro muito desesperada. Conversamos também com a família de seu Pinheiro, que está sem chão, obviamente, porque perdeu esse homem tão bom, um provedor, um pai, um avô, um amigo querido. E agora a gente aguarda as investigações terminarem para trazer mais detalhes do que foi dito ali na delegacia. Robertinha? Que tristeza, né, minha amiga? E a gente está com a Kênia aqui, a filha do seu Pinheiro. Já já ela vai participar com a gente aqui no Fala Espírito Santo. Até porque, Marla, a gente noticiou já essa semana aqui. Olha que a gente está na quarta-feira, hein? A gente está trazendo 3 casos de brigas entre vizinhos. E para essa família lá na Serra, terminou da pior maneira possível. Obrigada, minha amiga, pelas suas informações. A gente vai seguindo aqui, que como eu já adiantei, teve mais violência envolvendo briga entre vizinhos. Escuta essa. Uma jovem grávida, gente, ela foi agredida com socos na barriga. Você consegue imaginar? Uma mulher grávida, agredida com socos na barriga, meu Deus. A vítima, que tem 24 anos, está com 8 meses de gestação. A família dela mora no mesmo imóvel que o agressor, só que em outro andar. Aí, a jovem colocou o celular dela para carregar e o vizinho simplesmente não gostou. Primeiro, sabe o que ele fez? Arrancou o aparelho da tomada. Aí, depois disso, desligou o padrão de energia elétrica do prédio e partiu para cima dela. Imagina, essa mulher grávida, ele deu 2 socos na barriga da jovem e precisou, inclusive, ser levada ao hospital. Apesar da violência, ela e o bebê passam bem, tá? E os vizinhos contaram à polícia que esse homem faz uso de drogas e bebidas alcoólicas e sempre fica violento, tá? Vamos ver então aí detalhes, vamos ouvir o que a vítima, o que ela contou, que levou socos na barriga, que foi xingada, ameaçada pelo suspeito. Vamos ver. Então eu vim visitar minha mãe, aí o vizinho, né, disse ser doido. Aí ele fica implicando aqui com nós e também fica falando muita besteira por estar perto das crianças. Sempre quando nós vamos conversar com ele, ele fica dando de doido e fica ameaçando. Aí ontem ele estava implicando, fui conversar com ele e me xingou de coisa.
E eu fui conversar com ele, aí ele veio pra cima de mim, eu peguei a extensão pra me defender e bati assim nas costas dele, né, que foi no momento que ele me deu um soco na barriga, e falou que ia fazer eu vomitar meu filho. Aí foi briga e aí a gente foi pedir ajuda dos meninos aqui embaixo, da oficina. Os meninos prenderam ele aqui dentro e acionou, né, a polícia e o SAMU, porque eu cheguei até perder líquido e estava sentindo muita dor. Essa história aí, uma grávida de 8 meses. No outro caso que a Marla trouxe, um pai de família assassinado, né? E aí essa mulher grávida, agredida. Gente, situações que poderiam ser o quê? Evitadas, com conversa, com diálogo. Mas isso está cada vez mais difícil nos dias de hoje. Já parou para pensar? E esse é o nosso assunto de agora. Aqui no nosso estúdio eu recebo o doutor Rivelino Amaral. Ele é advogado criminalista. Obrigada, doutor, pela sua presença. Daniela Sampaio, que é psicólogo, vai falar por que está tão difícil hoje resolver as coisas no diálogo, na conversa. Obrigada também, Dani, pela sua participação. E eu recebo aqui a Kênia. A Kênia, gente, ela é filha do seu Pinheiro. E a gente agradece muito a sua presença aqui. Até porque a família quer justiça pelo que aconteceu. E como é que tem sido para vocês processar tudo isso de ontem para hoje? Roberta, está sendo horrível para todos nós. A minha mãe está bem abalada. A minha irmã que está dando um suporte para minha mãe, né? Ficando com ela, porque como eu estou pós-cirúrgico, uma cesárea, eu estou ficando em casa, tentando me acalmá-la também. Os outros filhos também do meu padrasto tá sofrendo bastante, porque foi tirado da gente, né? Ninguém esperava que ia acontecer isso, que Pinheiro ia ter essa morte dessa forma. Ele não merecia passar por isso. Então, foi tudo muito assim. A gente está tentando assimilar ainda. A ficha, na verdade, ainda... Para mim mesmo, eu acredito, tem horas que eu fico, meu Deus, Pinheiro vai entrar pela porta com a sacolinha de pão, que ele comprava o nosso pão da manhã, da tarde, preparava o cafezinho da gente dentro de casa. Então, assim, eu fico naquela esperança o tempo todo. Pois é, a Marla trouxe para a gente a informação de que eles já teriam uma desavença, né, algumas desavenças históricas na relação entre eles, mas vocês esperavam, vocês tinham medo disso acontecer, de acabar dessa maneira ou não? Mesmo tendo esse histórico, Roberta, ninguém imaginava isso. Não, a gente não imaginava que poderia chegar a esse ponto. Até porque a gente se conhece já tem muitos anos. O meu padrasto, ele é muito de brincar com as pessoas e as pessoas também brincar com ele. Então, assim, a gente nunca esperou que acontecesse isso. Eu acredito que também ele não esperava que o Cleito poderia fazer aquilo com ele. Eu acredito que se ele soubesse, mas tivesse aquele medo, aquela coisa, ele não teria nem ficado tão perto do Cleito. E vocês se conheciam desde a infância, Sim, né? Sim, desde a infância a gente se conhece. São vizinhos antigos. Sim. Não é um vizinho que está se estranhando de agora. Então, vocês se conhecem. Você conhece bem a mãe dele, Sim. Essa que fez o pedido de perdão. Como é que está sendo para vocês assistir essas cenas? O que você acha que aconteceu naquele momento? Roberto, eu tento não ver as cenas. Principalmente da parte que ele está correndo e cai no chão. Para mim, essa parte aí pegou muito forte. Eu não tento ficar vendo as imagens, porque dói muito, dói demais. Eu estava na minha casa quando eu recebi essa notícia e saber que até nos últimos minutos ele estava sendo muito prestativo. Ele foi comprar as frutas para mim, com a minha mãe, e logo em seguida a gente recebe essa notícia. Então, assim, é doloroso demais, dói demais. Eu tenho um filho de 15 anos que foi criado por ele. E o meu filho chegar da escola e ver o avô como pai, tirado no chão, todo esfaqueado, e ele ficar assistindo as imagens. Kênia, bebe um pouquinho de água. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com você. Doutor Rivelino, o Cleito foi encontrado pela polícia. Parabéns pelo trabalho, viu, da polícia, que foi muito ágil. Encontrou ele em outro bairro, em Serra Dourada. E a gente se pergunta, o que acontece com ele a partir de agora? Fica preso. Esse crime é o crime mais bárbaro e que tem a maior pena do nosso país, né? Essas pessoas que cometem crimes de homicídio ou tentativa de homicídio, elas podem sofrer uma sanção de até 30 anos. Elas vão a júri, vão ser julgados por 7 membros da sociedade.
Uma coisa importante para destacar, infelizmente, nesse fato é que uso de droga, uso de bebida não exclui responsabilidade de ninguém. Se a pessoa disser que estava drogado, estava sob efeito de droga, estava sob efeito de álcool, que não se lembra, não exime a responsabilidade dessas pessoas. E essas pessoas que cometem crimes dessa natureza, elas ficam presas, né? O juiz certamente decreta prisão preventiva. Como você disse, a polícia ela tem mecanismos para localizar as pessoas todas, inclusive no ambiente virtual, que a gente já falou tantas vezes. Então, a polícia tem expertise para localizar. Que bom que localizaram, que bom que já está preso. E essa pessoa ela permanece presa no decorrer do processo, vai ser julgada. A sociedade, representada por 7 pessoas, vão decidir se condenam ou se absolvem, certamente vão condená-lo, e ele vai cumprir aí uma pena que máximo pode chegar a 30 anos. Doutor Rivelino, tem um detalhe nessa história, que assim que o Cleiton desferiu os golpes de faca no seu Pinheiro, ele estava até então de bicicleta e depois ele foi correndo, entrou num veículo. Segundo informações, ainda está sendo apurado, investigado pela polícia, poderia ser, inclusive, a namorada do seu Pinheiro, com quem... A namorada do seu Cleiton, perdão, tá, gente? Com quem o Cleiton disse que estava com ciúmes. Porque ele mexeu com minha mulher, que isso, que aquilo. Essa pessoa que estava no veículo, não se sabe ainda exatamente quem é essa pessoa que... estava ali à espera do Cleiton depois que ele cometeu o crime. O que pode acontecer com ela? Olha que interessante, que pergunta boa. Se existia uma pessoa, se ela estava esperando e ela deu fuga para o criminoso, ela responde por crime de homicídio. Ela concorre, que a gente fala tecnicamente, para o crime de homicídio. Porque a lei fala assim, se essa pessoa não existisse, o crime não iria acontecer, ou talvez não aconteceria da forma que foi. Então, essa pessoa, Roberta, ela responde por homicídio. É como se ela tivesse matado também. Por isso que a lei, todos os crimes, a pena do homicídio, e a gente está falando de um homicídio qualificado, é de 12 a 30 anos. Por isso que tem essa margem. Por óbvio que quem efetuou disparo, quem deu facada e tudo mais, vai ter uma pena maior do que quem, por exemplo, nesse caso, se eventualmente existe uma terceira pessoa que estava no carro e que deu fuga, ela responde por homicídio, é como se ela tivesse matado, mas a pena dela vai ser diferente de quem efetivamente executou a morte da vítima, né? Então, essa pessoa responde por homicídio, é como se ela tivesse cometido o homicídio junto com o criminoso. Agora, olha só, nós estamos... numa quarta-feira, e a gente se pergunta por que as pessoas não estão conseguindo dialogar, resolver os conflitos de maneira amigável. Hoje é quarta-feira, e só nesta semana, a gente daqui a pouquinho vai trazer um outro caso, a gente está falando de 3 brigas entre vizinhos e que terminaram de maneira violenta, Dani. O que está acontecendo? Por que as pessoas estão tendo essa dificuldade de resolver as coisas à base da conversa? Primeiro, a gente fala de uma sociedade emocionalmente sobrecarregada, mas eu acho que mais do que isso, a gente fala de uma necessidade de ter razão, né? Porque, pensa bem, um menino desse, né, mais novo, por que não é tão simples, né? Mudar de calçada, talvez? Não seria tão simples resolver? Eu quero continuar usando droga, mas pelo menos eu não vou usar nessa calçada. Teoricamente, é uma coisa bastante simples, né? Ele não quer, ele está reclamando, então eu vou pelo menos mudar de calçada. Então, existe uma necessidade muito grande de ter razão e, mais do que isso, de mostrar que eu tenho razão. As pessoas, a gente viu até no caso da moça que brigou lá com a pessoa que trabalhava na casa dela por causa do anel e agrediu ela. A patroa que agrediu a funcionária, isso aconteceu no Maranhão. Por conta do anel, e aí você percebe que após o ocorrido ela manda áudio contando para os amigos e falando passo a passo do que ela fez. Então, mais do que fazer, a pessoa precisa se vangloriar. Isso que tem me chamado mais atenção. Porque as pessoas estão, sim, sem paciência, elas não querem o diálogo, infelizmente, mas elas querem mostrar o tempo todo que elas estão certas. E como eu disse, seria uma coisa relativamente simples de resolver, né? Eu poderia simplesmente mudar de calçado, mas aí o que meus amigos vão pensar? Porque eu baixei a cabeça? Porque eu não estou certo? Então eu vou lá e vou mostrar que sim, eu estou certo. E aí, nesse caso, a gente percebe que, infelizmente, acabou com 2 famílias. A do senhor e a dele, que, como a gente pôde ver na reportagem, a mãe está super abalada, né? A mãe, inclusive, fez um pedido de perdão. A família ainda está processando
né, todo luto, enfim. E teve também mais um caso de briga entre vizinhos. Eu falei para vocês que a gente ia falar de mais um caso. Hoje é quarta-feira, escuta só a terceira história, hein? Que terminou também com um bebê ferido. Presta atenção nessa história, gente. A confusão foi no bairro Nova Canaã. Foi uma mulher de 25 anos que acionou a polícia militar. Ela contou, gente, para os policiais que durante uma discussão com o vizinho, né, o vizinho gritou várias ofensas e ameaçou matar não só ela, mas também as duas filhas e o marido. Você imagina ouvir isso do seu vizinho: eu vou te matar, vou matar seu marido, vou matar suas filhas. Aí, depois das ameaças, o suspeito lançou uma pedra na janela da casa da família. Os estilhaços de vidro da janela atingiram a cabeça da filha mais nova dessa mulher, uma bebê de apenas 2 meses. O vizinho foi detido e levado para a delegacia regional de Cariacica. Daniela, a gente está falando de um bebê que não tem nada a ver com a história, nada a ver com a discussão e que ainda assim foi atingido. Assim como a Kênia também está aqui com a filhinha dela nos bastidores, a Gabriela. Você imagina para a Gabriela crescer ouvindo a história de que o avô morreu vítima de uma briga entre vizinhos, né? Como explicar isso depois para essas crianças? Você percebe que todos os relatos são 1 segundo de descontrole? Você vai lá e taca uma pedra. Você mostrou recentemente aqui também, no jornalismo da TV, o caso do menino que foi botar fogo na moto e a mãe dele morreu. 1 segundo de descontrole, 1 segundo que você não dá uma respirada pode ser o suficiente para acabar com a sua vida ou a vida de outra pessoa. Então, quando tem essa história familiar que a gente, né, vai ter que contar para essas pessoas, é importante sempre dizer primeiro quem era, né, o avô, no caso, sempre enaltecer, porque de fato é uma pessoa que a gente já ouviu aí relato dos vizinhos de que era uma pessoa assim ser enaltecida. Então, contar tudo isso de bom, mas explicar a história à medida com que ela for crescendo e o resto, né, dos netos, enfim, quem mais tiver, sempre mostrar o perigo dessa situação de não dar essa respirada, do que isso pode acontecer. Porque, tá vendo, foi fatal. O cara lá da moto, por exemplo, que botou fogo na moto, 1 segundo, Beto, a mãe dele tivesse um passinho para trás, não acontecia nada, mas um passinho para frente, ela morreu. Olha isso. Então, 1 segundo de descontrole acaba com sua vida e com a vida de outra pessoa. E, Kênia, essas desavenças, esse histórico, de fato acontecia? Tinha isso? A família tinha ciência desses desentendimentos entre os dois? Sim. O Cleito chegou um momento, como ele foi crescendo, ele foi fazendo coisas que o meu padrasto não gostava, até perto da casa, em frente à casa, e dali gerou esse conflito entre os dois. Mas não era um conflito assim, aquele conflito forte, onde que a gente já poderia ficar com medo, alguma coisa do tipo, não. Tanto que mais cedo, antes dele fazer o que ele fez, ele passou pelo meu padrasto e fez ainda uma brincadeira com o meu padrasto. Mexeu com ele e falou algo assim, posso falar? Passou por ele, minha mãe estava aí no supermercado e passou falando assim, Pinheiro, você tá gordo igual um porco, pronto para matar. Só que Pinheiro olhou para ele, riu e levou como uma brincadeira. Mas a minha mãe, chegando na minha casa, ela relatou para mim, Kênia, eu não gostei desse tipo de brincadeira, mas eu não me envolvi porque, como o Pinheiro sai brincando com todo mundo, eu preferi não me meter, deixei, mas eu não gostei, achei pesado demais. E aí, a gente acabando de falar, recebemos a notícia, um vizinho querido lá correu lá em casa e avisou, olha, aconteceu que estão matando o Pinheiro lá, na frente da sua casa. Quando a gente chegou, ele já tinha até vindo a óbito já. E foi muito rápido, foi assim, questões de segundos mesmo. Foi uma coisa muito rápida mesmo. E ele até tentou se levantar, né, sair correndo, mas ainda assim houve muita covardia. Sim, né? Houve muita covardia. Tem gente participando aqui no nosso WhatsApp, vou ler alguns comentários. Roberta, boa tarde. Pode ter a convivência há muitos anos, mas a verdade é que ninguém conhece ninguém. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Ele está preso, mas daqui a alguns anos estará solto. Quem sofre é a família da vítima. Roberta, eu sou a Sônia Oliveira e vendo o programa, compadeci com a história dessa família. Que tristeza tudo isso, falta de amor a cada dia que está passando, né? Está assumindo a empatia. É uma palavra que não existe mais nos dias atuais.
Boa tarde, eu sou a Érica de Novo Brasil. Esse cara que matou o policial da reserva, esse cara não tem Deus no coração, ele não é humano, ele é um monstro que tirou a vida de um pai de família. Outro relato, não gostaria de me identificar, moro no bairro de Viana. Realmente, eu tinha um problema com o meu vizinho. Me tiram... Como é que é? Com o vizinho, me tiram sangue, quebraram a minha casa toda e até hoje estou com um processo. Eu também joguei nas pequenas causas, só que eu ganhei... Eu não entendi o final, mas enfim, dá para entender que é uma pessoa também desabafando de conflito com o vizinho. Roberto, eu estou passando um aperto com uma vizinha, tá? Passei todos os dias, eu passeio todos os dias com o meu cachorro e a vizinha tem areia na calçada da casa, ela xinga, ofende a gente, enfim. Tentei conversar, falar que não compensa brigar por conta de xixi de cachorro, mas ela arruma um rebuliço. E aí a gente então leva essa pergunta, essa questão para o doutor Rivelino. Doutor, para que essas coisas não evoluam? Não estou dando bem com o meu vizinho, já tentei, já passou do ponto. E aí, qual que é o próximo passo para não deixar virar uma tragédia? Infelizmente, o Estado ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não pode estar vigiando todas as circunstâncias. Nós, quando começamos a viver em sociedade, nós definimos que quem ia trazer segurança para a gente era o Estado, através das polícias, militar, civil, Polícia Federal, enfim. Infelizmente, as pessoas precisam comunicar ao Estado, fazer boletim de ocorrência. O Estado, a polícia, precisa saber o que está acontecendo, eventualmente chamar essas pessoas na delegacia, para que elas sintam a presença do Estado e, eventualmente, não cometam crimes. Então, o caminho para as pessoas, para evitarem crimes dessa natureza, é comunicar à polícia, fazer boletim de ocorrência, aí a delegacia mais próxima. Pode ser o fato que for. Se eventualmente não for nada, não vai ser nada, não tem problema. A polícia está lá para isso, para receber a gente, para receber a sociedade. Então, o caminho mais correto é comunica imediatamente, vá à delegacia mais próxima, faça um boletim de ocorrência, que isso aí vai diminuir a possibilidade de crimes dessa natureza acontecerem. Isso juridicamente. E comportamentalmente, o que você pode fazer? O que a Dani falou, afasta. Né? Não dá certo essa relação, cada um segue sua vida sem arrumar problemas. Obrigada pela presença de vocês, em especial sua família, Kênia, obrigada. Tá? Dá um beijo na sua mãe por todos nós. Um beijo também na Gabriela, que está aqui nos bastidores, e no seu filho Gustavo. Tá? Que sejam crianças